palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vivemos este mês de setembro, que nós celebramos como o mês da Bíblia, porque ao final do mês, no dia 30 de setembro, que aliás é dia da nossa cidade de Viçosa, nós celebramos São Jerônimo, que é o grande estudioso das Sagradas Escrituras e que estudou as línguas originais em que as Sagradas Escrituras foram escritas. Conhecia o aramaico, conhecia o hebraico, conhecia o grego e traduziu tudo para o latim, e através da Vulgata, então, nós tivemos depois as outras traduções. Dedicou sua vida ao estudo, à leitura, à meditação, à vivência da palavra de Deus, à difusão dessa palavra. São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Então a via de acesso a Jesus Cristo está na palavra de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras, e Jesus Cristo é a palavra por excelência de Deus, porque é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E todas as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, falam de Jesus. Antigo Testamento enquanto preparação, Novo Testamento enquanto presença. E mesmo o conjunto de todas as Escrituras não esgotam o mistério de Jesus Cristo, que é o mistério do Deus conosco, do Deus por nós. Mas é justamente conhecendo essas Sagradas Escrituras e deixando-nos iluminar por elas, que nós nos tornamos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Ouvimos na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Provérbios, várias sentenças, né? Não todas ligadas diretamente uma com a outra. Eu gostaria de chamar a atenção para duas dessas sentenças, desses provérbios. Aquela que está no versículo 3º do capítulo 21. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Ou seja, agrada mais a Deus, mais do que o culto, do que a liturgia, o ritual de louvor a Deus, que é um momento alto da vida do ser humano no seu relacionamento com Deus, a prática da justiça e do direito. Porque o culto religioso que se realiza no templo deve expressar a vida que é experimentada no cotidiano, no amor, na prática da justiça e do direito. E outro versículo que eu gostaria de sublinhar é esse último da leitura de hoje, o 13 do capítulo 21. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. Esses dois versículos estão muito ligados, né? Então mostra que o culto coerente é aquele que nos faz também amar os irmãos e sermos solidários com os pobres, com os sofredores e sermos justos. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido, né? Que nós sejamos pessoas que, ouvindo a palavra de Deus, vivamos de acordo com essa palavra. Então essa temática do livro dos Provérbios está de acordo com a campanha da fraternidade deste ano, que nós vivemos nessa situação especial, mas que chamava atenção justamente para a compaixão. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É aquela postura do samaritano. E também está de acordo com a temática do mês da Bíblia deste ano de 2020, que é o livro do Deuteronômio, né? Esse livro chama a atenção no capítulo 15, versículo 11, abre a tua mão para o teu irmão. É justamente essa solidariedade com aquele que é necessitado, todo tipo de necessidade, que espera de nós a solidariedade, a compaixão e o amor. Estão vendo então que a leitura de hoje vai na mesma direção, livro dos Provérbios. E no evangelho de hoje, curtinho, tirado de São Lucas, nós vemos uma cena da vida de Jesus, em que Jesus está pregando a palavra de Deus e arrebata a multidão que vem ouvir. E chegam Maria
E os familiares de Jesus, os parentes, aqui fala irmãos, não é irmão, como nós entendemos hoje no sentido estrito, é irmão no sentido amplo, que significa a parentela de Jesus. A gente chama irmão, às vezes um membro, né, da nossa própria igreja, ô irmão, ô irmã, né? Não é irmão de sangue, é irmão de fé, né? E é a palavra lá que os hebreus tinham para falar de parentes, eram a mesma palavra, por isso irmão, né? Não é necessariamente irmão de sangue, é parente, né? Então estava Maria e os familiares, parentes de Jesus, queriam falar com ele, mas não conseguiam se aproximar por causa da multidão. Mandaram o recado, chegaram a falar, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E aí Jesus diz essa palavra, que só numa leitura superficial pode ser pensada como uma espécie de pouca valorização da sua mãe. Não, ele está valorizando o que aquelas pessoas estavam fazendo ali e que nós hoje estamos ouvindo e devemos valorizar. A audição, a acolhida da palavra de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Vejam como essa palavra vem também ao encontro do mês da Bíblia que nós estamos celebrando. Então, o grande esforço da nossa vida deve ser ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Isso agrada a Deus mais do que o sacrifício, mais do que um ato de piedade exterior, porque significa acolhida no coração, orientação da vida. Como diz um dos provérbios, que eu não cheguei a comentar, o ser humano pensa muitas vezes, o homem pensa que seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações, né? Então, quem é que deve mostrar se o nosso caminho é reto ou não? A palavra de Deus, que a gente ouve e deve se esforçar por colocar em prática. E aqui nós temos mais essa palavra consoladora. Quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática, esse é minha mãe e meu irmão e minha irmã. Se nós queremos ser da família de Jesus, ouçamos a palavra de Deus e procuremos colocá-la em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.